Parei dentro de uma prisão, dentro de uma grade. Todo dia eu lembrava daqueles passarinhos que o pai tinha lá em casa, lá no fundo, numa gaiola. E eu me senti na pele deles. Oi. Rapaz aqui, ele passou por uma situação de prisão e decidiu se tornar vegetariano por causa disso. É interessante fazer essa... Perfeito! Quer bater um papo aqui? Como é que é? Qual é o seu nome? Vanderlei Cardoso. Vanderlei, eu sou o Alisson, prazer. Vanderlei, estava me falando aqui que tu passou por uma situação de prisão, tu descobriu, tu teve uma revelação. Assim, eu tenho até um cara que eu conheço que foi a mesma história. Que ele teve uma revelação de que, cara, se ele realmente queria ajeitar a vida dele, ele deveria ajeitar a vida dele como por completo, em termos de realmente não praticar mais abusos ou destruir o próprio corpo, ou o que for. Como é que foi pra ti isso aí? Pra mim, assim, Alisson, bom dia pra quem tá assistindo. Meu nome é Vanderlei. Então eu tive uma comparação que um dia eu fui preso, por agressão física, entendeu? E daí eu me senti um prisioneiro. E daí me fiz uma comparação e estava falando para ele qual os tipos de bicho que poderiam comer. Que era preá, ratão, essas coisas. Então hoje eu penso ao contrário. Hoje eu vejo os passarinhos, a natureza, os animais como nós, ser humano. Eles só não falam, entendeu? Mas eles têm vida assim como Deus deu uma para cada um de nós. Sim. E eles também têm vida, eles têm direito de estar na natureza. Deus já fez o homem, a mulher e tudo que há na terra. Então a natureza é de Deus, é nossa companhia, os bichos é nossa companhia. Eu amo os bichos e digo assim, cara, quem tem passarinho, essas coisas, preso dentro de uma gaiola, solta, porque ele nasceu para a natureza. Assim como nós gostamos de ser livres. E a experiência que eu fiz, porque eu parei dentro de uma prisão, dentro de uma grade. E daí todo dia eu lembrava daqueles passarinhos que o pai tinha lá em casa, lá no fundo, numa gaiola. E eu me senti na pele deles, me senti um prisioneiro, tive que sentir isso e vi o custo, como é que ele deve estar passando lá dentro. A agonia que ele fica lá dentro daquela gaiola, mesmo ganhando a comida e a água. Sim. Mas ele não, mesmo ele ganhando a comida e a água, ele não vai se sentir bem. Assim era eu, nem mesmo ganhando comida e água, eu não estava me sentindo bem, me sentia preso. Então daí quando eu saí da prisão, a primeira coisa que eu fiz é me ajeitar comigo mesmo, não mais brigar, e, cara, e respeitar a natureza. E Deus daquela época, isso aí faz uns 20, 30 anos atrás, e daí nunca mais comi nenhum tipo de bicho, de animais, e nem assim tomar leite que vem de animal, nem comer ovo que vem de animal. Então essas coisas assim que eu aprendi a separar, entendeu? Sim. Se tu ama os bichos, tu não pode comer eles. Sim. Certo? Como é que tu vai amar os bichos e vai comer eles? Quando tu falou que tu teve essa situação de ser preso e tu conheceu o que é a prisão, o que é não ter liberdade. Tu falou agora do símbolo do passarinho, que geralmente está na gaiola, né? E ele quer voar, mas ele não pode, né? Ou seja, tu, de alguma forma, tu tá te comparando com o passarinho, né? Tu descobriu aquilo que o pessoal chama de clausura. Tu tá enclausurado numa situação. Tu descobriu o valor da liberdade pela situação de vida que tu passou. Só que parece que tu percebeu que se tu realmente ama a liberdade, tu vai amar a liberdade de diferentes formas, não apenas da forma humana, é isso? Isso, bem assim, eu fui lá, a primeira coisa quando eu saí, eu cheguei em casa, quase até choro quando recordo, eu peguei e soltei todas as pombas que o pai tinha no viveiro, eu soltei os passarinhos todos dele. Quando ele chegou em casa, ele enlouqueceu, entendeu? Ele queria me surrar tudo. E é o seguinte, mas eu falei assim, pai, aprende uma coisa, eu tive lá e sei qual é a agonia que ele está sentindo aí dentro. E por isso que eu tomei essa liberdade, pai, de soltar, quer brigar, quer me surrar, pode surrar. Mas ele nasceu para a natureza, e da natureza nós vamos devolver eles. Tu é um ativista? Eu sou um ativista hoje. Tu está ativamente a favor dos interesses dos animais? Totalmente a favor da natureza. Que é da natureza, tem que voltar para a natureza. E tu acha que de certa forma isso prejudicou a tua vida? Não, muito ao contrário. Alguns bichos que eu não amava, hoje eu amo, entendeu? Aprendi a gostar dos bichos, entendeu? E, cara, me fez muito bem ter essa experiência.
Tu sente que a tua vida ela é mais leve, ela faz mais sentido? Hoje o meu cargo de consciência de que para quem comia bicho, caçava os bichos lá no interior, que hoje eu não tenho maldade de ir lá dar uma pedrada num bichinho, ir lá matar um bichinho, é muito contrário. Se eu vejo, eu cuido, e se eu vejo, eu alimento e tento me aproximar e dar carinho, assim que eles precisam. Tu tem uma prisão física, da situação de prisão que tu passou, e tu também parece estar dizendo que tu foi além da liberdade física, agora tu tem uma liberdade de consciência, uma liberdade mental, ou seja, parece que tu destravou a cadeia mental que estava te aprisionando quando tu não olhava para esses animais como seres que merecem dignidade. Isso mesmo, bem assim. Eu enxergo a vida de outra forma agora. Eu enxergo a natureza também de outra forma. Como uma forma que está escrita aqui nesse cartaz hoje. Com amor. Tu se sente em paz com a existência? Eu me sinto em paz comigo mesmo e com Deus e com a natureza. Entendeu? Tudo virou um. Tudo virou só um só. Paz. Perfeito. Vanderlei, muito obrigado, tá, pelo teu depoimento. Acho que muita gente vai se tocar com o que tu está falando, né? Especialmente com a tua trajetória, né? Porque tem um ativista famoso lá fora, o Joey Carbstrong, que ele tinha uma vida bastante conturbada, com drogas, com violência, ele já foi preso, e foi na prisão que ele percebeu que ele tinha que mudar. Que às vezes a prisão, algumas coisas elas pioram, e algumas coisas, alguns cérebros, que é o cérebro que comanda a gente, algumas coisas te ajudam e às vezes outras pioram, mas são as nossas decisões, entendeu? Que faz a gente um grande ou nada. Então, mesmo na cadeia, tu ainda tem alguma liberdade de escolha entre o que tu vai fazer, ao menos lá dentro. Isso, tem escolha, e tu também tem escolha, tu tem direito de errar, mas também tem direito tem o dever de buscar acertar. De acertar. Então quando eu saí de lá, hoje eu sou um catador de material, trabalho há 16 anos como catador. Eu perdi meus pais cedo, eu morei na rua por 4 anos, eu comi do lixo, tirava os estragados e agradecia a Deus. E hoje, aos 44 anos, estou ali com meu saco na tua frente aqui do teu trabalho. Eu tenho o maior orgulho de fazer isso, que eu faço ajudando o meio ambiente próximo, meu neto, a neta que vai vir do outro, a filha do próximo. E às vezes a gente não é reconhecido, mas eu penso assim, não estou aqui no mundo para ser reconhecido, entendeu? Estou aqui para cumprir minha fase na Terra, minha passagem na Terra e concluir tudo aquilo que tem que fazer e depois partir. Então desse mundo eu não vou levar nada. Espero que tu vá muito longe, além. Eu vou vir direto aqui e eu espero te ver cada vez melhor, tá? Tá bom, obrigado. Obrigadão, Vanderlei. Um abraço. Eu sou adventista do 7º dia. Não sei se tu sabe, mas tem os adventistas do 7º dia têm um envolvimento com o vegetarianismo. Não sei se já ouviu falar. Eu já ouvi falar, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Porque assim, a gente acredita através da Bíblia de que quando criou-se o mundo, Deus criou o mundo no começo e não existia a matança de carne, de animal. No início, todos os animais eram herbívoros, né? Isso, mas os seres humanos, no começo da existência do planeta, a alimentação era assim, era grãos, castanhas, hortaliças, vegetais. Era para aproveitar do Jardim do Éden. Jardim do Éden. Essa deveria ser sempre a alimentação do homem, né? Aí depois daquela história que entrou o pecado, e aí deu um monte de problemas, aí começou-se a comer carne. Naquela região da Arábia, onde tinha problemas, escassez, um monte de problemas, mas entrou então a carne, que não é o plano original para o ser humano. Respeito quem não acredita, respeito quem acredita. Mas assim, sabe que o ser humano ele é muito desobediente. Então assim, quando houve o dilúvio, que ficou aqueles 40 dias sem nada, Deus permitiu que naquele momento, enquanto não tivesse a vegetação, né, tu pudesse comer alguma coisa. Mas o ser humano rebelde foi indo e está até hoje. Então, o pecado da gula, né? Da gula, entendeu? Então a alimentação original não é carnívora, entendeu? É grãos, hortaliças, legumes, vegetais, tudo que a terra dá. Sim. E aí durante um tempo, eu tentei 2 vezes fazer uns bons anos atrás, mas eu não sabia da existência da B12. Faz toda a diferença. Faz. Então eu fiz 6 meses uma primeira vez, 1 ano a segunda vez,
Tive problemas com a lipodistrofia, perdi musculatura, deu um monte de problema, muito fraco, me senti muito fraco. Sim. Aí voltei de novo. Só que agora, com essa história do avanço da internet, tu ter acesso à internet, plataformas e tudo que tipo de informação, YouTube, né, tu consegue ver nitidamente assim a tristeza dos animais em serem mortos. Sim, isso exato. tem muito, né? Tem aquele filme também, Terráqueos. Sim, eu não sei se te deram um cartãozinho que a gente está distribuindo. Não. Né, mas eu vou te dar um aqui que a gente bota ali uma sequência de documentários, né? Que podem educar as pessoas sobre o que realmente está acontecendo quando a gente vai, a gente compra laticínios, né, carne, leite, ovos, enfim. Tem esse site sejavegano.com.br, ele dá um resumão assim, dá algumas referências, explica o que é veganismo, basicamente. E atrás aqui, você já pode ver que na seção de ética, das razões morais por trás de a gente ser contra a matança, tem esse documentário Dominion, ele é o mais, assim, na alta qualidade, assim, sobre os animais de corte terrestres, né? Também fala de animais aquáticos, mas tu vê melhor a questão dos terrestres aqui, né? O Terráqueos é o mais antigo, né? Mas que criou um movimento, né? Documentário. Assistiu o Terráqueos? Assisti. É horrível. É horrível. Agora tu vê o Domínio, sabe? Vê o Domínio, porque é aquela coisa, eu sei que é ruim de ver, só que a gente precisa despertar isso que talvez eu não sou religioso, tá? Minha família é religiosa, mas eu não sou. Só que ao mesmo tempo eu penso, tá, se Deus existe... Religião é uma coisa Sim. E consciência é outra. Sim, é aquilo que eu pensei, se Deus... todos têm que ter. Se Deus é esse ser compassivo, onisciente, tem todas as melhores qualidades que podem existir, e Ele realmente quer o melhor para a sua criação, e não apenas para a criação Nós humana... também podemos ter. Né? Parece que Ele gostaria de ver despertar esses valores mais poderosos que a gente tem na nossa relação com os outros seres nessa terra. Certo? Porque é uma vontade de Deus que não se coma nada de... Tu não tem que matar para comer. Tu não precisa matar um animal para comer. Tu pode substituir com grãos, com laticínios, hortaliças e tudo, amêndoas, nozes, tudo, e suprimento de B12. Tu não vai sentir falta da carne. Sim. Eu ainda não fui no nutricionista, por isso que eu ainda como carne. Daí tu tens aquela receio, né, de errar no que tu tá fazendo na tua dieta, né? Até porque tu já passou por uma complicação. Eu fico assim admirado, sabe? Porque eu não conheço muitos adventistas do sétimo dia. Realmente não conheço, na verdade. Talvez seja o primeiro que eu esteja conversando. Existe na internet tu vai ver uma fábrica chamada Superbom. Superbom? Superbom. É uma de produtos veganos, né? Adventista. Eu não sabia que era adventista. Eu já comprei já. Isso é super bom? Sim. Aí comprei a maionese deles. A maionese, que ela é sem ovos. Aí tu tem as latas de bife de soja, só não tem de glúten. Aí tu tem, em vez do café, tu tem a cevada, né? Tu tem um enorme sucos naturais contra o vinho. Suco natural, tem toda uma história assim de importância entre tu ter fé e tu ter saúde. Sim. Não existe ser humano sem saúde. Sim. E ela passa por um vegetarianismo, ela passa por uma consciência do que é certo e do que é errado. Sim. E eu acho interessante essa abertura que tu tem, porque a maioria das pessoas com quem a gente conversa quando bota a religião no meio, elas vêm com o argumento de que não, nós somos os escolhidos por Deus, nós estamos autorizados moralmente e até divinamente, de forma sacrossanta, a fazer o uso do restante da criação, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas então a pessoa que diz isso, ela tem que se orientar sobre o desejo de Deus. É porque eu fico perguntando, uma coisa que eu fico refletindo comigo mesmo. Se Deus permite a tortura e morte desnecessária desses animais, qual é o papel do diabo? Não, mas é aí que tá. As pessoas, o problema da fé é a fé cega. Entendeu? Se tu diz assim, ó, que isso é desse jeito, quem tem religião e tem a fé cega, ela não muda. Ela distorce a visão de Deus, ela complementa a visão de Deus para os seus interesses pessoais. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro. Porque assim, ó, Deus disse assim, ó, certamente vivereis. E o inimigo diz, certamente morrereis. Então, Deus não é a favor da morte. O inimigo é a favor da morte. Porque o inimigo ele é contra a vontade de Deus. Deus é da criação, não é da morte. E essa é a essência de Deus. Quem disser ao contrário com fé, está distorcendo toda a verdade de Deus. E quando a gente pega a origem da palavra em latim religião, religare,
Tem essa coisa de tu se religar às tuas origens divinas, né? Os hábitos com os quais a gente tem que se religar, eles parecem ser hábitos compassivos, humanitários, como a gente diria, hábitos dos melhores valores que a gente tem a distribuir. São fáceis. Tipo assim, ó, é fácil. Um exemplo típico, o leite, tá? O leite. Se as pessoas tivessem a consciência do leite, por exemplo, por que as pessoas mais idosas elas são mais elas vão encolhendo? Porque os ossos vão encolhendo, por quê? Pela falta de cálcio no organismo. Osteoporose. Por que elas têm falta de cálcio e causam osteoporose? Mas se eu tomei leite a vida toda, então quer dizer que o leite não tem cálcio como deviam ter. Então isso é uma prova. Não é uma fonte segura de cálcio. Já não é uma fonte segura como as pessoas acham. Tudo é uma questão de desinformação e informação, né? Mas realmente muito obrigado, Paulo, pela tua atenção, tá? Espero que tu vá atrás dessas informações, buscar auxílio. Tem muitos nutricionistas veganos que estão dispostos a conversar de graça, ou fazem pro bono, porque eles acreditam na causa acima de tudo. Eu encontro num desses endereços. Tu pode, qualquer desses endereços aí vai te direcionar a outras pessoas de certa forma, tá? Tu tem oportunidade. E se essa oportunidade te ajuda cada vez mais a se religar com Deus, acho que não tem por que não tentar, né? Tentar por uma terceira vez, quem sabe. Tá, obrigado. Boa sorte. Paulo. Até mais. Então, um papo bacana aqui com adventistas do sétimo dia, nunca conversei com nenhum. Fico feliz, né, de saber que algumas pessoas estão dispostas aqui a falar com a gente sobre a questão animal a partir do seu próprio background, né? Porque eu falei com uma veterinária, falei com um adventista agora, com um catador de lixo que teve uma experiência reveladora na prisão. Isso dá esperança, né? Porque eu não tô achando gente confrontosa aqui, eu tô achando gente com esperança, que tá dando esperança pra causa.